Olá, meus amigos e minhas amigas. Prontos? Preparados? Tem certeza? O assunto de hoje não será nada fácil, por isso preste atenção neste mistério. Porém, principalmente na revelação do mistério. Veja bem, a doutrina dos apóstolos é sim verdadeira. Porém, a interpretação bíblica realizada pela igreja é falsa. Em outras palavras, a doutrina da igreja é doutrina de demônios, pois a igreja se tornou emissária do diabo aqui na terra. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Que a igreja é emissária do diabo e que a doutrina dela é doutrina de demônios. Porém, para isso, teremos que recorrer à era patrísticas, à era dos pais das igrejas, para compreender exatamente qual doutrina nos foi legada. Porém, vamos começar pelo ano 381, pois no ano 381 o imperador Teodósio estabeleceu a fé cristã. E isto ocorreu exatamente no Edito de Tessalônica. No ano 381 a igreja delegou poder ao Estado. E a partir de então o Império Romano usou a religião para manter o poder político e civil sobre as pessoas. Em outras palavras, a doutrina que você segue dentro da igreja é a doutrina que foi estabelecida no passado pelo Estado, pois o Estado influenciou exatamente o que era certo ou errado acerca das Escrituras. Prova disto que no ano 410 o Império Romano caiu. Então foi estabelecido os papas. Os papas surgiram a partir do ano 410 e através da era papal foi estabelecido a doutrina da igreja. A doutrina da igreja foi estabelecida pelos papas, pelos pais das igrejas. Mas os papas, por acaso, eram homens inspirados por Deus? Óbvio que não. Os papas eram homens sanguinários. Através das cruzadas, através de assassinatos, foi estabelecida a doutrina da igreja. Nada tem a ver com revelação do Espírito de Deus. Tem a ver com doutrina de homens, doutrina de demônios. Pois a igreja protestante teve o seu viés político, econômico e teológico baseado nos interesses do Estado. Um exemplo, através do Concílio de Trento. Sim, meu amigo. O próprio Calvino consentiu com a pena de morte. Repito, Calvino consentiu com a pena de morte, pois a igreja estava dividida. Pois a interpretação bíblica não havia sido estabelecida ainda no passado. Então, a igreja estava matando exatamente quem não tinha a opinião segundo seus próprios interesses. Os interesses da igreja estavam ligados aos interesses do Estado. O Estado estava influenciando a igreja sobre qual a interpretação seria a correta. Nisto podemos entender que a igreja católica e a protestante, através de Eurico de Zwinglio, perseguiu e matou os anabatistas, ou seja, os rebatizadores, naquela geração. Era proibido se rebatizar. E a igreja passou a matar quem praticava esta doutrina. A doutrina que você segue na igreja nos dias de hoje foi estabelecida através de sangue, através de morte, não através do Espírito Santo. Nem por força, nem por poder, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Não foi o Espírito de Deus que gerou a doutrina da igreja. A doutrina da igreja é doutrina de demônios, pois foi estabelecida através de morte, através de assassinatos, através de perseguições. A própria igreja estava perseguindo os próprios cristãos. Quem não pensava de acordo com o entendimento do Estado era perseguido e morto. Sim, os pais da igreja aleijaram a fé. A igreja trouxe miséria espiritual. Não há nada de espiritual na doutrina das igrejas, pois o que se tem é exatamente a herança do passado. O que foi estabelecido no passado como a forma correta de se interpretar as escrituras é o que se tem seguido até os dias de hoje. Você tem seguido doutrina de demônios, pois a era patrística, através do Santo Agostinho de Hipona, começou as heresias por parte da igreja. Um exemplo, escatologia, exegese, hermenêutica, teologia, sistemática, tudo isto é doutrina de homens.
Doutrina, é ciência humana, meu querido amigo. Não há nada de espiritual na doutrina da igreja, pois a igreja se utiliza da ciência da carne para esquadrinhar o Espírito de Deus. E isto é loucura. Tanto Tomás de Aquino, como Jacó Armínio, como Calvino, todos estes homens tiveram seu viés espiritual, na verdade, baseado na política daquela geração. Eles foram influenciados pelo Estado, foram influenciados pela carne, a decidir qual a maneira correta de se interpretar as Escrituras. Agostinho, ele classificou, ele cismatizou a Trindade, o pecado original e a virgindade de Maria. Tudo baseado no conhecimento da carne, não na revelação do Espírito, pois se eles tivessem sido inspirados por Deus, não estariam matando e perseguindo uns aos outros. Sim, não há como negar que a doutrina da igreja é doutrina de demônios. Quer que eu prove? Sim, como eu disse, eu vou provar. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, está escrito: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espírito enganadores e doutrina de demônios. Doutrina de demônios, estamos falando de doutrina de homens. Disse Jesus a Pedro: para trás de mim, Satanás. Ou seja, um opositor, o adversário do Espírito é a carne. O que foi estabelecido no passado foi a doutrina da carne, no lugar da interpretação do Espírito. Até porque no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 13, está escrito: assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra e mais regra. É exatamente isso que foi estabelecido no passado. Mandamentos, não do Espírito, senão mandamentos de homens, interpretação da carne. Repito, a doutrina dos apóstolos é verdadeira. Porém, a interpretação da igreja é falsa, pois a interpretação da igreja é doutrina da carne, doutrina de demônios. Por isso que no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 11, está escrito: são cães devoradores, insaciáveis, são pastores, sem compreensão nem entendimento. Todos, não são alguns, todos, seguem seu próprio caminho natural, cada um para a sua ganância. Tanto a Igreja Católica, quanto os protestantes, quanto as igrejas evangélicas, todos se dão a sua própria ganância. Pois templo é dinheiro. Eles fizeram o comércio da palavra de Deus. Desde o princípio, os papas aleijaram a fé cristã. E os pais das igrejas, Agostinho, Jacó Armínio, Calvino, Tomás de Aquino, enfim, todos estes pais que determinaram qual era a maneira correta de se interpretar as Escrituras, trouxe miséria espiritual para a igreja, pois não há nada de espiritual na doutrina da igreja. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 16, disse Paulo: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Sim, aos olhos dos pais das igrejas, eles eram incapazes de discernir os assuntos do Espírito de Deus, porque pareciam a eles loucura. Então, podemos entender que eles não podem entender porque ela se discerne espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor? Disse Paulo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Os apóstolos obtiveram a mente de Cristo e descreveram a realidade espiritual através de parábolas, através de enigmas. Porém, a igreja trouxe a interpretação da carne, interpretou apenas o texto, mas o texto não descreve a realidade espiritual, pois a realidade espiritual está camuflada através da letra. Mas, repito, os pais das igrejas trouxeram a interpretação da carne, ou seja, a interpretação do texto. Mas o texto por si só não revela a verdade espiritual. Para você discernir os assuntos do Espírito de Deus, primeiro você precisa receber o Espírito de Deus. Você precisa ter a mente de Cristo para compreender o que foi escrito pela mente do Senhor. A mentalidade carnal é inimiga de Deus. Não há como cismatizar, através de um sistema, trazer a interpretação do Espírito. Você precisa nascer do Espírito para discernir os assuntos do Espírito.
Não adianta estudar escatologia, exegese, teologia, como os pais das igrejas o fizeram, para tentar compreender os mistérios de Deus. Pois no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, está escrito: Deus, todavia, nos revelou a nós por intermédio do Espírito. Não através de estudos dos pais das igrejas. Não através de doutrina de homens, pois doutrinas de homens são doutrinas de demônios. Pois a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. A carne, sim, a doutrina da carne, a doutrina de homens, a doutrina da igreja, é doutrina do adversário do Espírito. Deus, todavia, disse Paulo, nos revelou através do seu Espírito, não através de estudo da carne. Pois no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, está escrito: No entanto, quando o Espírito da verdade vier, disse Cristo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Quem revela ao homem a verdade não é o estudo da era patrística, não é exatamente o discernimento da carne, mas o Espírito do Deus vivo. Por isso você precisa receber este Espírito. No livro de 1 João, capítulo 2, versículos 27, disse o apóstolo: Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção vos ensinará a respeito de tudo. É o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que revela a verdade ao homem. Quem recebeu este Espírito de Deus não precisa aprender nada, pois é este Espírito que nos ensina todas as coisas. Não é estudo secular da carne que irá te guiar a toda a verdade. O estudo, a doutrina das igrejas, afastou o homem da verdade. Pois a igreja, a doutrina da igreja, é exatamente um emissário do diabo. A igreja, os papas, as cruzadas, sim, através de assassinatos, foi estabelecida a doutrina da igreja. A doutrina da igreja é doutrina de demônios. A igreja é o emissário do diabo. Por onde a igreja passava no passado, ela deixava rastro de sangue e de morte. Não foi estabelecido o reino dos céus através do Espírito da verdade. Nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Mas a igreja estabeleceu a sua própria doutrina, através da força e através do poder, enfiou goela abaixo de todo mundo, o que o Estado queria que os seres humanos acreditassem. No livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 4, está escrito: Contudo, até o dia de hoje, o Senhor não vos tinha dado um coração sensível ao entendimento, olhos e ouvidos perceptivos, capazes de ver e ouvir com discernimento. Para você ter discernimento da palavra do Senhor, você precisa receber o Espírito Santo. Não adianta estudar as Escrituras com os olhos da carne, com o discernimento da carne. Se você o fizer dessa forma, assim como os pais das igrejas, você irá trazer doutrina de demônios. Pois no livro de Isaías, capítulo 6, versículos 9 a 10, está escrito: Ele me respondeu: Vai e diz a este povo: Podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo jamais percebereis. E foi o que aconteceu no passado. Através do entendimento da carne, as pessoas foram incapazes de ver e de compreender os assuntos do Espírito de Deus. E desta forma, a igreja adotou a sua própria doutrina no lugar da doutrina dos apóstolos. Pois no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 18, diz: Eles nada sabem nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de ver, e os seus corações não conseguem compreender. Por isso, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne. A carne não compreende os assuntos do Espírito. Mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Este segundo homem tem capacidade de ver e compreender os assuntos do Espírito de Deus. Nisso podemos entender que os pais das igrejas aleijaram a fé, trouxeram miséria espiritual sobre todos os povos. Pois no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, disse Paulo:
Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, nem ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Muito menos os pais das igrejas, muito menos a doutrina que foi adotada pela igreja, doutrina da carne, doutrina de demônios. A igreja se tornou o emissário do diabo aqui na terra. Por onde a igreja passou, deixou um rastro de sangue, dividindo povos, culturas, estabelecendo a sua própria doutrina no lugar da doutrina do Criador. Para finalizar esta parte, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois ela não se submete à lei de Deus e nem o consegue fazer. Todo mundo que frequenta a igreja aceita perfeitamente a doutrina da igreja. Por quê? Porque a doutrina da igreja é a doutrina da carne. A doutrina que é pregada dentro da igreja nada tem a ver com a doutrina do Espírito, pois, do contrário, ninguém estaria se estabelecendo na igreja, pois a carne milita contra o Espírito. Se algo estivesse sendo pregado dentro da igreja de espiritual, os seres humanos estariam se opondo à igreja. Mas todo mundo adere à ideia de ser um religioso. Por quê? Porque a religião prega a doutrina da carne. A interpretação da igreja é a interpretação da carne acerca dos assuntos espirituais. Mas os verdadeiros assuntos espirituais estão ocultos ainda através da letra da doutrina dos apóstolos. Por isso, para compreender exatamente o que é um assunto espiritual, primeiro você precisa nascer de novo, ser gerado por Deus. Por isso, prepare-se, pois a partir de agora você entenderá exatamente o que é a doutrina do Espírito de Deus. Repito, a partir de agora você entenderá exatamente o que é a doutrina do Espírito do Deus vivo. Por isso, preste atenção, mais uma vez repito, neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Jesus nunca foi um homem. Repito, Jesus nunca foi um homem. Você aprendeu através da doutrina da igreja que Jesus foi um homem, mas isto não é verdade. Jesus significa Deus é salvação. Jesus é apenas uma metáfora, é uma descrição, um atributo do Espírito de Deus. Jesus é a salvação do homem. Jesus é o Espírito do Deus vivo. Jesus, repito, não é um homem, meu amigo. Por isso que no Evangelho de João, repito, capítulo 3, versículos 6 e 7, está escrito: necessário vos é nascer de novo, o que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito alcança a salvação. A salvação é o próprio Jesus. Jesus é o Salvador do mundo. O Espírito é a salvação do homem. Por isso, Jesus não escreveu nenhum evangelho. Repito, Jesus não escreveu nenhum evangelho, porque Jesus não foi um homem. Jesus é o Espírito do Deus vivo. Por isso que no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 11, está escrito: porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo através de vocês. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 20, está escrito: isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito do vosso Pai é quem se expressará através de vós. É este Jesus que é o Espírito de Deus, que fala através do homem. Por isso que não foi Jesus quem escreveu os evangelhos, mas sim os apóstolos, pois era este Espírito de Deus que é Jesus, que estava escrevendo exatamente os evangelhos através dos apóstolos. Não existe um livro das Escrituras que não foi escrito pelo homem Jesus? Não, pelo Espírito do Deus vivo. Pois o Espírito do Deus vivo é o Salvador, que é Jesus. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, está escrito: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Por acaso, o homem Jesus está proferindo estas palavras? Não. Quem está proferindo estas palavras eram os apóstolos. As palavras que eu vos tenho dito não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza essas obras. Este Pai é o próprio Jesus, que é o Espírito de Deus que estava sobre os apóstolos. Os apóstolos não estavam falando nada de si mesmo, mas o Pai que estava neles é que estava realizando esta obra. O homem Jesus é o Espírito de Cristo,
que está em cada um de nós. O homem Jesus é o Espírito de Deus. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, está escrito: disse-lhe Jesus, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse Jesus não é um homem. Esse Jesus é o Espírito de Deus. Antes que Abraão existisse, este Espírito de Deus já existia. Porém, um homem Jesus de carne e de sangue, não. Esta linha de raciocínio que os apóstolos usaram para descrever exatamente o Espírito de Deus é extremamente lógica. Pois, do contrário, eles estariam trazendo a glória a si mesmo, mas que diminua eu e que cresça Cristo. Ou seja, que cresça exatamente o nome de Jesus, que é o nome de Deus, que é salvação. Que cresça essa salvação, mas que diminua eu. O homem Jesus é o Espírito de Deus que está no homem. Este Espírito de Deus já estava desde o princípio da criação. Por isso que no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, diz: o Espírito de Cristo que estava neles, não o homem Jesus. Mas como a partir dos evangelhos foram descritos este Espírito de Cristo, através da descrição de Jesus, Jesus passou a se chamar exatamente Deus aqui na terra. Não se falava mais no Espírito de Cristo, mas sim no Espírito de Jesus, pois Jesus passou a ser o nome de Cristo. Foi dado um nome exatamente a este Espírito. O nome deste Espírito de Deus passou a se chamar Jesus. Então, todo aquele que despertou do Espírito de Cristo passou a se tornar o próprio Jesus aqui na terra. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz: aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Quando você recebe o Espírito de Deus, você e Deus se tornam um só. Por isso que os apóstolos eram o próprio Cristo aqui na terra, eram o próprio Deus, pois o que se une ao Espírito se torna um só com Ele. Por isso disse Jesus, antes que Abraão existisse, eu sou. Os profetas haviam se unido a este Espírito de Cristo. Então, quem estava lá no passado era o próprio Jesus, pregando o Evangelho de Deus, pregando as boas novas. As boas novas sempre foram pregadas em cada geração. Em cada geração, Deus renovou o entendimento dos seres humanos. Então, sempre foi Jesus do princípio ao fim, ou seja, sempre foi este Espírito de Deus, este Espírito de Cristo. Por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40, está escrito: em verdade, verdade vos digo que quando fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando diz, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, está falando daqueles que nasceram do Espírito. Todo aquele que nasce do Espírito se torna uma criança espiritual. A todos os seres humanos que recebem este Espírito de Deus se tornam um só com Ele. Por isso que quando você faz a qualquer um destes apóstolos, a qualquer um desses meus discípulos, a mim vocês estarão fazendo. Por isso, quando Saulo de Tarso estava perseguindo os cristãos, automaticamente ele estava perseguindo a Jesus. Está escrito: Saulo, Saulo, por que me persegues? Disse Saulo: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus não estava mais aqui na terra, mas o Espírito de Deus, que é Jesus, que é o próprio Cristo, estava sobre a vida dos apóstolos. Então, automaticamente, quando Saulo de Tarso estava perseguindo os apóstolos, automaticamente ele estava perseguindo a Jesus. Pois Jesus não é um homem específico, mas todos os homens que recebem este Espírito de Deus se tornam Jesus. Jesus é o próprio Espírito de Deus. Quando você recebe este Espírito de Deus, você se torna um só com o Criador. Repito, livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Por isso, repito mais uma vez, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. Não crees que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza as suas obras. Uma vez que os apóstolos haviam se unido a este Espírito de Cristo, a este Espírito de Deus, eles passaram a ser o próprio Jesus. Por isso, não foi Jesus quem escreveu os evangelhos, mas sim os apóstolos, pois os apóstolos eram o próprio Jesus aqui na terra. Cada evangelho, evangelho de Marcos, evangelho de Mateus, de Lucas e João, é os evangelhos de Jesus, pois cada um dos apóstolos era o próprio Jesus aqui na terra, assim como os profetas. Por isso que no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 8, está escrito: sim, na verdade também
Tenho como perda todas as coisas, disse Paulo, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Paulo considerou toda a doutrina dos homens como refúgio, como esterco, para poder despertar do Espírito de Cristo na carne, para poder se unir ao Senhor. Ele compreendeu que ele precisava se esvaziar de si mesmo, que o conhecimento da carne deveria dar lugar ao conhecimento do Espírito. Nisto podemos entender porque no livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, acrescentou Paulo: assim, que daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, todavia agora já não o conhecemos deste modo. Paulo considerou refúgio, lixo, o conhecimento da carne, para poder conhecer a Cristo. Disse ele assim que daqui por diante. Quando ele considerou refúgio, o conhecimento da carne, ele disse, assim que daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne, pois Paulo compreendeu que todos os seres humanos são o próprio Deus em manifestação. E ele disse, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, segundo o entendimento da carne, todavia agora já não o conhecemos deste modo. Paulo compreendeu que todos os seres humanos são o próprio homem Jesus, são o próprio Espírito de Deus, são o próprio Cristo. Pois todos nós somos um em Deus, e Deus é exatamente um através de todos nós. Pois no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem. É o Espírito de Deus que está agindo através do homem. Este Espírito de Deus é o próprio Jesus. Por isso está escrito, eu sou o primeiro e o último ser humano. Isso se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. O Senhor é exatamente todos os seres humanos. Todos os seres humanos são o próprio Deus dormindo na carne. Por isso, que no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 26 a 27, diz o mistério que esteve oculto durante todos os séculos e todas as gerações, mas que agora foi revelado a seus santos, isto é, Cristo em vós. Este Espírito de Deus, este Espírito de Cristo que é Jesus, sempre esteve em você. Quando este Espírito de Cristo vier a despertar, você se tornará o próprio Jesus. Por isso que a volta de Jesus tem a ver com o despertar do Espírito de Cristo na carne. Quando o Espírito de Cristo vier a despertar no homem, Jesus terá retornado ao mundo dos homens. Pense e reflita sobre isso. Até o próximo vídeo, meus amigos.